A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 32. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. É interessante que fala 3 vezes contra Jerusalém, contra os santuários e contra a terra de Israel. Quer dizer, não vai escapar nada. Como a gente viu no outro capítulo, todos vão sofrer. 3. Diga à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Foi o que a gente estudou no capítulo 20, que as árvores secas seriam queimadas e que as árvores verdes também seriam. O justo e o ímpio, as terras e o bosque, todos sofrerão, ninguém escapará, porque a espada está desembainhada, está fora da bainha. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Então é muito sério isso. Contra todos. Todos estão na mira. Todos são alvo do furor, da ira de Deus. Deus quer eliminar, visto que eliminarei, é um verbo muito pesado, eliminar. 5. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Espada fora da bainha quer dizer o quê? Que ela vai ser usada. E ele ainda diz, não vai pôr de volta. Quer dizer que tem muita coisa para fazer. Tem muito juízo. Espada simboliza isso, temos visto, né? É um dos juízos de Deus, dos castigos de Deus. 6. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Aí aqui tu pensa, aquilo que a gente vê em Jeremias, o profeta tem que ser a própria mensagem, a própria profecia. Ele ia ter que gemer, se quebrantar com amargura. Porque ele recebe a profecia e crê na profecia e sofre pela profecia. Assim como Isaías, Jeremias e agora Ezequiel. E fala desse coração quebrantado. Isso quer dizer que é uma dor profunda, é uma dor intensa. Porque ele sabe que é verdade. Ele sabe que Deus vai fazer com que todos sofram. O juízo vai vir sobre todos. 7. Quando perguntarem, por que você está gemendo? Responda, por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá. Todas as mãos desfalecerão. Todo o espírito ficará angustiado, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Qual é o destaque aqui? Todos, todos, todos. Todo o coração, todas as mãos, todo o espírito, todo o joelho. Significa que não vai escapar ninguém. São notícias alarmantes. São profecias de juízo, são notícias que fazem com que todos temam, tenham medo, sofram. Só que o profeta já está vivendo e sofrendo por essa profecia. E o povo, como eu digo, ele está distanciado. Então tem esse lapso de tempo entre tu entregar a profecia e a profecia se cumprir. Então a forma como Ezequiel iria
demonstrar, assim, a veracidade da profecia seria gemendo, com o coração quebrantado e com amargura. 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Então, o que quer dizer aqui? Que Deus está mandando juízo, mandando disciplina, uma sentença de morte, e eles estão querendo se alegrar, eles estão aproveitando para se alegrar. 11. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Quem vocês acham que é o matador? Quem é, que nem eu digo, a bola da vez? Quem é que vai ser o instrumento agora? O que vocês acham? Nabucodonosor, Babilônia. Não pode esquecer que Ezequiel já está na Babilônia. Não esquece disso. A gente já estudou. 12. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza. Aqui, ele tinha que gemer, ele tinha que chorar, ele tinha que ter o coração quebrantado com a amargura. Agora ele vai ter que gritar, lamentar. E ainda vai ter que bater no peito. Uma outra tradução era para bater na coxa, na perna. E não era para bater pouquinho, que nem eu tô fazendo aqui. Não, era para bater tanto para tu sentir dor e chorar. Então, Deus está mandando Ezequiel sofrer pelo povo. Chorar por toda essa desgraça que virá. E de que forma? Dando golpes, pancadas no seu próprio corpo para que ele sentisse a dor. 13. Pois haverá uma prova, e o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. Eu entendo que essa bater as mãos, as palmas, é para chamar atenção, porque Deus mandou ele gritar, lamentar. Porque é muito sério. É uma espada que não vai parar de trabalhar. Ela vai ter que atingir 2, 3 vezes. Então, o que significa? Que a guerra, que a morte, que esse juízo vai ser muito grave, muito sério. 18. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada em Judá. Então, lembra que a espada vai se virar para a direita e para a esquerda? Então, aqui está bem claro, para Jerusalém, os filhos, e para Amon. Lembra quem é Amon? Um dos filhos descendentes de Ló?
porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes. Mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam presos. Deixa eu explicar um pouco aqui. Ó. Primeira coisa, essas adivinhações, essas superstições, esses rituais eram feitos para antecipar os locais das guerras. Então, por exemplo, eles queriam saber se eles iam para cá, se eles iam para lá, se eles iam pela frente, se eles iam por trás. Então, eles faziam todas essas adivinhações que foi citada ali no 21. E aqui fala dos gritos de guerra. Então, era muita vontade de efetuar a destruição. E aí o povo diz, não vai acontecer porque Deus é bom, Deus é fiel, nós temos palavra. Olha só. E aí Deus diz que ele vai se lembrar da iniquidade. Não quer dizer que ele não vai cumprir as promessas. A gente viu, Deus é fiel, mas ele se lembra da iniquidade. Deus se lembrará, ó, visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade. A maior iniquidade que a gente viu era a idolatria, era a infidelidade constante, era a tentação de seguir as outras nações, de copiar, de fazer exatamente o que as nações pagãs faziam. Então, visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade na medida em que suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. 25. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor, Deus, tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. A coroa não valerá de nada. Lembra do episódio de que o rei tinha sido escolhido por Nabucodonosor? E aí o rei se rebelou. E aí agora Nabucodonosor vem com toda a fúria, o rei da Babilônia. E o primeiro, vamos dizer, entre aspas, que vai cair, que vai sofrer, vai ser o rei. E a gente viu, né? Era um rei fake, era um fantoche. Ele era um rei representante da Babilônia. 27. Ruína, ruína. A ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. Sim, nós sabemos o que a Babilônia fez. Nós sabemos. Mas assim, ó, quem tá lendo isso aqui, não tem como, né? Ruína, ruína. Outra tradução falava pedra sobre pedra. Não tem como a gente ler isso aqui em Ezequiel sabendo que é uma profecia sem lembrar das palavras do Senhor Jesus se dirigindo ao templo em Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra. E sim, ele falava do seu corpo, falava da ressurreição, mas a gente sabe o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com o templo e até os dias de hoje. Então, sim, Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade do Senhor Jesus, é a cidade do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, a cidadela de Davi. E nós esperamos a Jerusalém celestial, a Jerusalém perfeita, santificada, ataviada. Então, sim, é muita destruição ao longo da história. 28. E você, filho do homem, profetize e diga:
Assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. Ó, Jerusalém vai sofrer, Amon também. A espada está desembainhada, polida para a matança. Desculpa, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas, desculpa, gente, das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor, e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra. E você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Esse trecho eu li assim, até me faltou o fôlego, porque assim, ó, era uma destruição total, porque vocês precisam entender isso. É uma nação sendo assolada, destruída. Estão acabando com Jerusalém, estão acabando com Judá. E o povo está indo para Babilônia para ficar 70 anos. Então, Ezequiel já está lá. Só que eu não sei quanto tempo, a gente não sabe quanto tempo. Acredita-se, a gente estudou, que Ezequiel foi com o primeiro grupo. Não sabe quanto tempo passou. E aí vem todo esse juízo, toda essa espada, toda essa ruína, toda essa destruição. Tudo isso que a gente leu aqui. Então, além de Jerusalém e Judá, Amon também foi castigado. E aí tu pensa, né? A gente já tinha estudado sobre Moabe. Agora chegou a vez de Amon. Deus não esqueceu. Como ele disse, ele se lembra da iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade não foi perdoada. Por que ela não foi perdoada? Porque não houve arrependimento, não houve confissão. Ela continuou. Então, por isso que Deus lembra da iniquidade. E tem uma coisa aqui que está acontecendo, ó. A Babilônia está sendo instrumento nas mãos de Deus para o juízo. Mas o instrumento, depois que ele é usado, ele tem que ser limpo, esterilizado, né? Guardado. E isso, muitas vezes, é doloroso. É passar pelo fogo, é passar por todo um processo de calor para esterilizar, para limpar, para purificar o instrumento. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a Babilônia também ia ser punida, porque Deus diz que também vai derramar o seu furor contra a Babilônia. Assim como Deus fez com a Assíria. Assim como muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós nos desviamos, nós viramos as costas para Deus e os inimigos vêm e eles tripudiam sobre as nossas vidas. Mas Deus, como Ele é Pai amoroso, Ele nos defende e depois Ele vai contra os inimigos que fizeram mal contra os seus filhos. O que a gente aprende hoje com esse capítulo de Ezequiel? O Senhor disse a Ezequiel para profetizar contra Jerusalém e contra toda a terra de Israel. A gente viu quantos contra teve no início, né? Contra, quer dizer, é para vir o mal contra Jerusalém e contra toda a casa de Israel. Eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada. Ela está afiada e polida, feita para ser raio, para brilhar, reluzir como um relâmpago. Deus se lembrará da iniquidade do povo, daqueles que trocaram o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, por falsos ídolos, aqueles que acreditaram em falsas profecias.
Deus se lembrará da iniquidade deles. Deus será exaltado, Deus será louvado e reconhecido. E quem é abatido? O soberbo. Quem vai ser exaltado? O humilde. Quem vai receber, vamos dizer assim, uma chance, um perdão? Aquele que se arrepender, aquele que se voltar para Deus de todo o coração. Porque Deus não consome por completo, Deus não destrói totalmente. Ele sabe que todos pecaram, todos sofrerão, mas Ele vai preservar o seu povo. Ele vai corrigir, ensinar o seu povo.